diferença, né? Com o inventário judicial e o extrajudicial, assim, na prática, né? O objetivo do inventário é regularizar os bens, móveis e imóveis do falecido. Quando alguém falece, os herdeiros recebem de forma automática o Código Civil, né? O Código Civil ele diz isso, que nós recebemos de forma automática esses direitos. Mas eu costumo dizer que é de mentirinha. Por que de mentirinha? Porque se você não faz o inventário para pagar as dívidas do falecido, se é que ele tenha, você não consegue regularizar o imóvel. Ou o bem móvel, o carro, a moto, a bicicleta, né? Bicicleta é a maneira de dizer, né? Um bem que tem um documento. Então, o inventário ele é necessário para que eu consiga regularizar o patrimônio em relação aos bens deixados pelo falecido para os herdeiros, para o viúvo, para a viúva. A grande diferença do inventário judicial e do extrajudicial é o procedimento. Ambos têm o mesmo objetivo, o mesmo foco. O inventário judicial, quando eu bato na porta do Poder Judiciário e faço uma petição inicial, porque o inventário judicial é feito através de uma petição inicial, tem que respeitar os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Então eu peço para o juiz, apresento os bens, apresento o inventariante, apresento o recolhimento do ITBI ou qualquer outro nome que é dado ao tributo de transmissão causa-mortes. Feito o pagamento desse tributo, o judiciário vai conferir se a partilha está sendo feita da forma correta, adequada, se não existe nenhum litígio, e vai dar a sentença. Com a sentença do inventário judicial, vai ser feito o expedido formal de partilha. E as partes, os herdeiros, pegam esse formal de partilha e vão registrar no cartório de imóveis os imóveis, ou vão levar para o Detran para fazer a transferência do carro, né, do veículo. Então é o formal de partilha que vai fazer com que esses bens sejam regularizados. Isso no inventário judicial. Já no inventário extrajudicial, eu não tenho petição inicial. Na verdade, eu não tenho petição inicial, eu não tenho formal de partilha, mas eu tenho o quê? Um outro documento que substitui. E qual que é esse documento? É a escritura pública. A escritura pública faz a vez do processo, né, chamado processo de inventário, faz a vez do formal de partilha. Então, no Brasil, virou hábito a descentralização. Então, o divórcio, o uso capião, o inventário, quando não tem litígio, não tem incapazes, não tem testamento, eu posso fazer no cartório. E por que fazer no cartório? Porque eu estou tirando do Poder Judiciário, do fórum, eu estou descentralizando. Então, na verdade, eu consigo fazer no cartório através da escritura pública e a regra é a mesma. No inventário judicial, eu tenho que registrar o formal de partilha. No inventário extrajudicial, eu tenho que registrar a escritura pública. A escritura pública é o documento que vai fazer eu regularizar os bens, móveis e imóveis. Entendi. Então, assim, ele, digamos assim, ele descentraliza e também é menos burocrático, né, o extrajudicial, a gente pode dizer, né? O inventário extrajudicial, assim como acontece no divórcio, no uso capião, pelo fato de ser menos burocrático, ele é mais rápido, mais célere, né? Então, muitas vezes, enquanto um uso capião ou uma ação de inventário dura 3 anos, 4 anos, 2 anos, no cartório, às vezes, você consegue resolver em 6 meses. Consegue resolver em 60 dias, eu já fiz isso aqui no escritório. Então, você consegue resolver de forma muito mais rápida. O inventário, diferente do uso capião, assim como acontece no divórcio, é mais fácil, porque não tem um regramento pesado, né? O uso capião não, o uso capião extrajudicial para fazer no cartório não é tão simples assim. Às vezes eu não consigo fazer, muito cartório não faz por vários motivos. Mas o inventário, nós já criamos esse hábito de fazer no cartório. Então existe uma aceitação mais fácil por parte dos tabeliões, dos registradores, tanto da lavratura da escritura pública quanto do registro. Entendi. Vamos assim, quais as complicações que podem acontecer na venda de um imóvel que esteja em inventário, né? Assim, qual a complicação que pode ter, né? O imóvel está em negociação e ao mesmo tempo ele está em inventário. O imóvel correto para que a gente compre e faça a venda de forma mais segura, seja um imóvel urbano, seja um imóvel rural, é vender após a regularização dele. Então, se eu tenho um imóvel que é de um falecido, que pelo menos na documentação imobiliária consta no nome do falecido, da falecida, o ideal é fazer o inventário para vender esse imóvel regularizado. Então, quem vai vender esse imóvel? É o viúva, os herdeiros, mas eles deixam de ser herdeiros e passam a ser proprietários ou coproprietários. Quando eu vendo um imóvel irregular, eu estou correndo risco, né? Risco inclusive de reclamação, depois a parte falar que talvez eu tentei fazer uma venda com base numa fraude, algo nesse sentido. Como que eu faço para vender um imóvel objeto de direitos hereditários se eu não quero fazer o inventário? Existem duas formas, dois caminhos.
É muito comum fazer o compromisso de compra e venda. Então eu faço compromisso de compra e venda com você, eu pago o sinal até 50%, a hora que você fizer o inventário, você vai passar para o seu nome, para o nome dos herdeiros, do viúvo e da viúva, você vai me avisar e vai conseguir, todo mundo vai conseguir assinar uma escritura pública para transmitir para mim, que sou o comprador. Então seria a primeira forma de vender um imóvel sem fazer inventário. E a segunda forma de fazer essa compra e venda, essa transação, esse negócio imobiliário, é através da cessão de direitos hereditários. É uma escritura pública de cessão de direitos hereditários, eu sou o comprador, eu compro de você, que tem direitos hereditários, que é o herdeiro, viúvo, viúva, e aí o que eu faço? Eu mesmo me habilito ao inventário, se tiver em andamento judicial, ou eu mesmo faço o inventário. Então existe uma forma de vender sem fazer inventário, ou é através do compromisso de compra e venda, ou da cessão de direitos hereditários. Mas a orientação mais adequada é que os herdeiros, o viúvo e a viúva, façam esse inventário e venda já regularizado. Porque quando nós vendemos um imóvel irregular, através de cessão de direitos hereditários ou cessão de direitos possessórios, nós perdemos muito em relação ao valor de mercado, né? O imóvel irregular ele tem uma desvalorização que chega aí a 30 até 50%. Por isso o ideal é fazer o inventário para depois, né, fazer a venda do imóvel. E pode trazer dor de cabeça mais para frente também, né? Além dessa desvalorização, né? Pode porque o brasileiro nós temos muita gente boa, mas tem muita gente ruim, né? Então ó, eu vendo um imóvel para você e falo, olha, tô te vendendo mais barato porque você vai ter que se virar, vai ter que fazer a regularização desse imóvel, vai ter que fazer o inventário, vai ter que fazer o uso capião. Só que depois, você mesmo sabendo disso, você pode falar, não, você me enganou, porque eu achei que estava comprando um imóvel regularizado, né? Então tem que tomar esse cuidado. Deixa eu só entender um pouco mais essa questão aqui de cessão de direitos hereditários, o que a pessoa, ela passa a ter herdeira, como se fosse assim, ela compra, ela tem essa cessão dos direitos, não é isso? Isso mesmo, sem juridiquês, o efeito é esse, né? Quando eu compro a cessão de direitos hereditários, o ideal é que seja feita por escritura pública, o ideal é que eu compre de todos os herdeiros, viúvo e viúva. Se eu não comprar de todo mundo, o ideal é que eu tenha anuência de todos, viúvo, viúva e herdeiros, para não dar problema, para que não seja declarada nula. Mas o efeito prático é esse. Na verdade, o grande efeito é que eu consigo virar como se fosse um herdeiro, ser parte legítima para fazer o inventário, tanto judicial como extrajudicial. É uma alternativa boa, né? É, Uma alternativa para boa. acelerar também esse É. processo. Deixa aqui. Como assim, por exemplo, vamos tentar detalhar para o corretor, como é que ele consegue ver se esse imóvel, por exemplo, está em inventário, né? Quais os cuidados que o corretor que está lidando ali com uma negociação ele tem que ter? O corretor de imóveis ou qualquer pessoa, né, sempre numa transação imobiliária, um negócio imobiliário, na compra e venda de um imóvel, o básico do básico, né, para fugir de qualquer golpe, fraude, confusão, é praticar o due diligence. O que é o due diligence? É uma auditoria. É uma auditoria e isso, quando tem um corretor no meio do negócio imobiliário, da transação, corretor, advogado, tem que praticar, porque senão essa responsabilidade vai cair para cima do corretor de imóveis, né, da imobiliária. Então o que o corretor tem que fazer? O corretor, a imobiliária, quando presta um serviço de consultoria, né, um serviço de corretagem, antes de dar o aval à transação imobiliária, de dar o ok, sempre praticar o due diligence, que nada mais é que uma auditoria, através da certidão de propriedade atualizada, através também de certidões negativas de IPTU, ITR, através também de certidões trabalhistas, de ações trabalhistas e execução trabalhistas, através de certidões de protesto, através de certidão de distribuidor civil da esfera estadual e federal, através da certidão de distribuidor criminal da esfera estadual e federal. Esse conjunto de certidões é o que vai proteger tanto o comprador como o vendedor e inclusive o corretor de imóveis e a imobiliária. Beleza. Então, assim, a partir dessa due diligência, ele tem como ver se o imóvel tá irregular, digamos assim, né, por exemplo, em processo de inventário, para orientar da melhor forma o cliente, né? De que é melhor esperar, ou então, né, ou então dando aquelas duas opções que você passou, né? Venda ou sessão, eu sempre brinco nas aulas, nas palestras, que o corretor de imóveis, ou a imobiliária, né, e até o advogado, ou o comprador e vendedor, que vende um imóvel sem olhar, vende ou compra, né, um imóvel sem olhar a certidão de propriedade atualizada, tem que ser atualizada, vai entrar numa fria. Porque qual que é o meio que eu consigo saber? Na verdade, a única forma que eu consigo saber se quem está me vendendo realmente está me vendendo um imóvel regularizado. O nome desse vendedor ou desses vendedores tem que aparecer na matrícula do imóvel. Quando na matrícula do imóvel não aparece o nome do vendedor, tem algo errado.
E esse algo errado é que ele não tem o registro, ele não tem a propriedade. Por que ele não tem a propriedade? Porque ou ele está vendendo a posse, porque ele comprou a posse de alguém, ou ele está vendendo a cessão de direitos hereditários, porque ele recebeu de herança. Mas isso, né, é um negócio problemático. Por que problemático? Porque, na verdade, quem está comprando um imóvel irregular. E quando nós compramos um imóvel irregular, a chance de dar errado é muito grande. E mesmo que não dê errado, depois eu vou ter que gastar dinheiro para regularizar. Entendi. E assim, quando, tipo, por exemplo, um corretor, né, que ele intermediou esse imóvel de forma, está intermediando um imóvel irregular, quais punições, né, ele pode sofrer mais para frente? Quais as sanções podem ser feitas, né, até no âmbito civil? Eu Né, sempre, enquanto você vê essa questão? eu sempre falo para os corretores de imóveis, donos de imobiliárias, cuidado, né? Se você faz transação imobiliária, tanto de compra e venda e locação, sem ter acesso à certidão de propriedade atualizada, você pode entrar numa verdadeira fria. Porque a parte que comprou, se ela se sentir prejudicada, o que ela pode fazer? Ela pode fazer uma reclamação junto ao CRES, né, ao conselho. Normalmente, o conselho vai ficar do lado da parte, porque foi um erro de procedimento do corretor. O corretor ele é contratado, o corretor, a corretora, a imobiliária, para dar segurança ao negócio jurídico. Se ele não solicitou uma certidão, pelo menos, de propriedade, é sinal que ele não fez o serviço dele bem feito. Então, o Cresce, muita gente reclama, mas o conselho vai ficar do lado da parte e não do corretor. Mas o Cresce está aqui para fiscalizar o corretor, a corretora, porque o Cresce, o que ele quer? Ele quer bons profissionais. Por isso é uma instituição tão importante. Então, vai existir essa condenação, sim, disciplinar, e a parte, se quiser, utilizando essa condenação disciplinar, né, desse deferimento, dessa, vamos dizer assim, dessa sentença, né, administrativa, vai também poder se socorrer ao judiciário, tanto na esfera civil como na esfera criminal, que é a chamada responsabilidade civil da imobiliária ou a responsabilidade civil do corretor. Pô, beleza, Júlio. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Cara, se eu tiver mais alguma dúvida nesse processo, eu posso te mandar uma mensagem nesse celular? Pode mandar mensagem sim, e eu respondo a você com muito carinho. E se você precisar de outras entrevistas, outras palestras, eu estou à disposição